Ah, Vamos lá? Resolver essa prova? Bom, esse vídeo é um vídeo que vai ficar para os nossos alunos do curso, né? O curso voltado para o concurso da Prefeitura de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai fazer essa resolução de uma das provas que foi para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, concurso já do ano aqui de 2024, então é importante você ter o material atualizado. Tá? Eu peguei uma prova com nível técnico, tá? Técnico legislativo, então ele cobra lá nível médio. É a prova que basicamente a banca tem utilizado. Aqui do lado eu vou deixar esse QR Code, tá? Esse QR Code aqui, ele leva direto para esse curso. Lembrando que o nosso curso, ele tem esse diferencial. O aluno, ele tem esse acesso via o WhatsApp, ele pode mandar a dúvida dele pelo WhatsApp, tem gente que tem mais vergonha, então manda direto para o professor. Ou então assistir essas resoluções e colocar suas dúvidas. Bom, nós temos aqui o gabarito. Esse gabarito, ele é um gabarito preliminar. A gente vai ver que dentro dessas questões, são 10 questões, a gente vai ter questões que estão erradas, tá? Tem duas questões que caberia recurso, anulação, porque não estão corretas. Mas a gente vai ver também onde está o erro e resolver essas questões. Então, mais importante do que só colocar lá, essa daqui foi anulada, é resolver cada uma delas. Então, aqui nós temos a primeira questão de raciocínio lógico, que é a questão 11, tá? Dentro do edital, lá no edital tem escrito o tema, deve estar com o nome Sistema Monetário. Tá? Sistema monetário é o nosso dinheiro, então vai envolver as 4 operações e vai envolver o dinheiro, né? Principalmente a questão de trocos e nota. Então, nós temos aqui a questão 11, que diz o seguinte: em uma cafeteria foram cobrados 2 expressos. Outra coisa importante, isso aqui é para você que está se preparando fazer na hora da prova. A banca Fundatec, ela escreve muito o número, então você coloca o número. São 2 expressos no valor de R$6. Então, 2 vezes 6, totalizou quanto aqui? 12, né? Então, você já coloca lá, ó, R$12, porque é 2 vezes. Então, cuidado com esse detalhe aqui, colocar esse número em cima é importante. Ah, é besteira? Não é besteira. Isso aí vai fazer com que sua cabeça lembre de colocar o número e fazer a multiplicação. O pagamento foi realizado em dinheiro com a nota de R$100, tá? Então, ó, pagou com 100 e o pagamento foi de R$12. Então, se dos 100 você subtrair os 12, quanto é que vai sobrar? 88. O troco foi dado em 16 notas. Isso aqui é importante, tá? Porque, às vezes, aqui dentro da questão, ó, às vezes, aqui dentro da questão, pode ser que alguma alternativa não tenha 16 notas. Então, fica atento, porque às vezes vai dar o mesmo resultado, pode ser que dê os R$88 de troco, mas não dê 16 notas. Então, marca isso aqui também. Vem aqui, ó. Tá, beleza, tem que dar 16 notas. Confere aqui se vai dar, ó. 7 com 9 dá 16, 8 com 8 dá 16 também, 9 com 7, 16, 5 com 11, 16 e 4 com 12 também 16. Pode ser que essa soma não dê 16 notas. E aí você já elimina uma alternativa. Toda alternativa que você consegue eliminar em uma prova aumenta a tua chance de acerto. Então, temos aqui, ó, sabendo que a cafeteria tem apenas notas de 10 e R$2, a única possibilidade é de que o troco tenha sido dado em. E aí a gente vai fazer essa continha aqui, ó. 7 de 10, 7 vezes 10, isso aqui é letra A, tá? Se não for a letra A, a gente apaga e faz a próxima. 7 de 10, 70 e 9 de 2. 9 de 2, 18, já deu 88. Ah, eu preciso fazer todas? Não, você tem que ir para a prova seguro das suas 4 operações matemáticas, de tal forma que você faça a conta, tá? E marque a alternativa e siga para a próxima questão. Então, essa é a ideia de você se preparar antes. Quem se prepara antes chega com uma firmeza na hora de fazer seus cálculos, que vai te dar um ganho muito grande e também vai trazer um resultado. Então, anota tudo certinho, coloca os valores, fez a conta, deu certo, é a letra A. Tá? Se a gente voltar aqui no gabarito, a gente vai ver que é a letra A. Essa daqui não teve problema, uma questão tranquila, que envolve o sistema monetário e as 4 operações.
as 4 operações, elas entram também dentro de conjuntos numéricos, números naturais e números inteiros. Então, quando a gente estuda conjuntos, dentro de conjuntos, aquela quantidade de conjuntos que nós temos, ela vai trazer possibilidades de cálculo. Quanto mais conjuntos, mais operações a gente vai ter. Tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida aí, Diego? Se tiver alguma dúvida com a questão, ou escreve aqui nos comentáriozinhos, tá? Que aí eu vejo, manda no meu WhatsApp, não tem problema, eu olho aqui agora e a gente tira essa dúvida. Tranquilo. Tranquilo? Então, vou passar para a próxima. Viu que é uma questão suave, né? Sim. Essa questão aqui, ó, tem que garantir o ponto. 4 operações, com calma, não precisa se desesperar, respira. Questão simples, eu sei como é que faz, então vou organizar aqui e vou ganhar esse ponto. A segunda questão, que é a questão 12, nessa questão nós temos um erro, tá? Temos um erro, não tem gabarito, mas a gente vai fazer para a gente verificar o processo. E aí eu vou destacar novamente um detalhe aqui na questão, que é o texto. O texto, a interpretação de texto nas questões de matemática da Fundatec, ela é essencial. Você tem que ler com bastante atenção. Então, olha só, uma obra a ser realizada na Assembleia incluía os serviços de pintura e colocação de piso. Então, são 2 serviços. O pintor contratado cobra R$50 por metro quadrado. Essa informação você vai anotar aqui, ó, R$50 por metro quadrado, isso aqui na pintura. O outro serviço é o serviço de piso. Então, você vai ter que anotar aqui essas 2 informações para você não confundir. E o profissional que coloca o piso cobra R$70 por metro quadrado. Então, 70 por metro quadrado. 2 funcionários que têm salas diferentes a serem reformadas querem saber qual sala terá o maior custo, tá? Qual sala vai ter o maior custo. O funcionário Pedro, e aí você escreve aqui, ó, Pedro, informações para o Pedro. Trabalha em uma sala com 6 metros quadrados de piso. Então, 6 metros quadrados de piso. Como é que eu vou fazer essa conta para o piso? Eu vou multiplicar o 6 por 70, porque o profissional ele vai cobrar R$70 por cada piso, por cada metro quadrado do piso. Então, 6 vezes 70, 630. A tabuada tem que estar em dia, ó. 6 vezes 7, tá? É isso mesmo? 420, ó. Cuidado, 6 vezes 7, 42. Beleza. Corrigi. Vamos lá. E aí ele diz aqui que são 20 metros quadrados de parede. Então, piso, 20 metros quadrados de parede. Então, vai ser 20 vezes 50. Vai dar R$1.000 aqui. Aí você fez o cálculo para o Pedro. Aí olha só que sacanagem aqui da banca, tá? Ela vai colocar uma informação que é desnecessária. Então, fica atento, tá? Já o funcionário Paulo, eu vou até marcar. Trabalha em uma sala com uma das paredes de vidro. Você pinta a parede de vidro? Não pinta. Mas aí a questão diz o seguinte, que não necessita de pintura, com 9 metros quadrados de piso e 18 metros quadrados de parede a ser pintada. Então, essa informação que ele coloca aqui, que tem uma parede de vidro, que essa parede não necessita de pintura, não vai interferir no seu cálculo. Poderia interferir? Poderia. Mas, nesse caso, não interfere. Por quê? Ele me dá exatamente os valores que eu preciso. Ele coloca aqui o funcionário é o Paulo, você anota o nome dele, separa as informações, tá? Ele coloca aqui que na sala do Paulo tem 9 metros quadrados de piso, então 9 metros quadrados de piso, 9 vezes 7, né? 9 vezes 70, 630, agora sim tá certinho, tá? E 18 metros quadrados de parede. Eu preciso copiar tudo isso aqui, colocar sempre esses valores, escrever tudo. Isso vai da sua habilidade. Se você tiver uma habilidade já bacana com relação a esses cálculos, não precisa, você já vai fazer direto. Já coloca aqui, ó, 18 vezes 50. 18 vezes 5 dá 90. Repete o zero. Então, você tem aqui os valores. O piso para o Pedro, 420.
A parede para a sala do Pedro, R$ 1.000. O piso para o Paulo, 630, e a parede, que vai ser 900. Aí agora a gente vai somar para verificar o gasto, tá? Sendo assim, os custos da reforma serão de, no caso do Pedro, vai ser 1.000 com 420. 1.420, ok. No caso do Paulo, 900 com 630. 1.530. A questão coloca aqui uma diferença entre esses valores. É mais caro para o Paulo, tá? É mais caro a sala do Paulo. Aí aqui ele coloca mais caro na sala do Pedro? Não. Mais caro na sala do Pedro? Não. Então a gente já sabe que vai ser a do Paulo. Só que não vai ter resposta, porque quando eu faço a diferença entre o valor aqui da sala do Paulo, que é 1.530, e o valor aqui da do Pedro, 1.420, eu não tenho resposta, porque o resultado dá 110 e o gabarito lá está 10. Então faltou um aqui, ó. Faltou um, seria R$ 110 mais caro na sala do Paulo. Ah, eu fiz isso, fiz a conta tal, não bateu na hora da prova. Não se desespera. Se você tiver segurança nos teus cálculos, você vai passar e vai colocar aqui, ó, direto, ó, que vai ser coloca um Rzinho aqui, ó, que vai caber o recurso. Não tem alternativa aí, não tem resposta. Tá? Essa segurança você tem que ter. Vamos lá para a questão 13. Questão 13 diz o seguinte, é uma questão, lembrando, aqui também é uma questão que envolve as 4 operações. A prova da Fundatec, ela foca muito nisso, da pessoa saber fazer multiplicação, soma, subtração e divisão. É uma prova que é tranquila, mas ela traz sempre esses textos aqui que você precisa organizar essas informações. A questão 13 vai trazer o tópico porcentagem. Após uma revisão de trabalho, foi proposta uma modificação salarial de uma empresa que visa aumentar o salário em 10%. Então, você tem lá um salário, eu vou chamar de X, e esse valor, tá? Ele vai passar a ser 1,1x. Por que 1,1? Porque quando a gente fala em porcentagem, 100% é igual a 1, tá? E 10%, 0,1. Então, se vai ter um aumento de 10%, o meu valor ele vai passar de 1x para 1,1x. Vai aumentar 10%. Isso é uma forma da gente observar. Tá? Assim, os funcionários que trabalham e ganham por hora trabalhada deverão trabalhar 10 horas para ganhar o que antes ganhavam em quantas horas trabalhadas. Então, vamos entender aqui a questão. Vamos supor que ele ganhe um real por hora. Tá, eu vou criar aqui um valor. Não tem esse valor. Vamos supor que ele ganha R$ 1 por hora. Se passarem 10 horas, quantos reais ele vai ganhar? R$ 10. Concorda? Se ele ganha R$ 1 por hora, se passar 10 horas, ele vai ganhar R$ 10. Agora, vamos supor que tenha um aumento, tá? Um aumento, uma modificação salarial de 10%. Então, se isso aqui tiver um aumento de 10%, tá? De 10%, o que acontece? Tá? O que acontece? Ele vai passar a ganhar quantos reais? R$ 11. Ele vai passar a ganhar R$ 11. E aí ele coloca, assim os funcionários que trabalham e ganham por hora trabalhada deverão trabalhar 10 horas para ganhar o que antes, quantas horas eles tinham que trabalhar para ganhar R$ 11? Agora, tá? O valor atual, ó, com 10 horas, vou anotar, com 10 horas agora, ele ganhará R$ 11, porque ele teve um aumento de 10%. Antes ele trabalhava 10 horas, ganhava R$ 10. Teve um aumento de 10%, então ele trabalha 10 horas e ganha 11. Aí a questão joga no passado. No passado, antes, quantas horas ele tinha que trabalhar para ganhar esses mesmos R$ 11? 11 horas. Então ela joga nessa questão do passado e do futuro. Eu vou recapitular, essa é uma questão que eu achei muito bacana. Ó. O cara ganha um valor,
esse valor ele vai subir, vai ter um acréscimo de 10%. Não tem nenhum número. A única coisa que tem aqui são 10 horas e que ele ganha por hora. Então, nada mais justo do que você criar um preço, tá? O preço por hora. Você cria um preço por hora para você trabalhar na questão. Então, eu criei o preço de R$1 por hora trabalhada. Se o camarada trabalhar 10 horas, tá? Ele ganha R$10. Aí, se isso no valor atual, colocar assim, ó, antes do aumento. Antes do aumento, era isso aqui que ele tinha. Trabalhou 10 horas, ganha R$10. Beleza. Teve um aumento de 10%. Então, com o aumento de 10%, esse valor aqui dele, ó, vai subir 10%. Ele vai trabalhar essas 10 horas e ele vai ganhar 10% a mais. 10% de R$10 é R$1. Então, agora, com o aumento dele, agora ele está ganhando mais. O aumento vai fazer com que ele trabalhe 10 horas e não ganhe mais R$10. Ele vai trabalhar essas 10 horas e vai passar a ganhar 11. Tá? E isso aqui é o novo, após o aumento. Aí, o que a questão quer saber? Ela quer saber antes. Então, você tem que estar alerta nisso aqui, ó. Antes ganhava em quantas horas? Quantas horas ele tinha que trabalhar antes para ganhar esses R$11? Tinha que trabalhar 11 horas. Então, antes ele tinha que trabalhar 11, tá? Antes de ter esse aumento. É uma questão que eu achei bem interessante, porque ele trabalhou com o atual, o valor atual, jogou para o futuro, porque deu esse aumento, e depois ele perguntou no passado. Você ganha 10 por hora, teve o seu aumento, vai ganhar um novo valor, e agora eu quero saber quanto que você precisaria trabalhar antes para ganhar esse mesmo valor. Então, para ganhar esses mesmos R$11, ele teria que trabalhar 11 horas antes. Beleza? Ficou dúvida aí, Diego? Entendeu a lógica? Sim, aqui tá bem tranquilo. Tá tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Questão 14. Questão 14 é uma questão que tem que ver se no edital do concurso da Prefeitura de Passo Fundo, eu até vou ver lá e eu coloco para vocês no grupo, se tem um assunto chamado princípio fundamental da contagem, ou princípio da contagem. Se não tiver, essa questão não vai cair o tema, mas é interessante a gente aprender a fazer, tá? E se tiver, a gente já mata agora. O número de senhas com 5 caracteres. Colocou 5 caracteres, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. São 5 caracteres. O que vai aqui nesses tracinhos não é o caractere, é a quantidade de possibilidades. Então, ó, sendo 3 algarismos variam de 0 até 9. Total de algarismos que nós temos em composição são 10. Porque se você contar com 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá 10 algarismos. Tá? E duas letras. Lembrando que o nosso alfabeto tem 26 letras. E algarismos são 10. Que é possível formar contendo as letras AL juntas. Como ele colocou aqui, ó, 2 letras, mas ele me deu essas 2 letras, então ele fixou, por exemplo, aqui estão juntas, então seria uma possibilidade. Eu posso caminhar com isso, ó, AL juntas, tá? Aqui nós teríamos também outra possibilidade, e aqui outra possibilidade. Então, posso caminhar com as letras juntas e nessa ordem. Quando ele coloca aqui e nessa ordem, ele impede que eu faça isso aqui, ó. LA. Ele já colocou aqui na ordem, ó. Então, é AL e acabou. Você vai manter essa ordem. Então, você tem essa primeira possibilidade de estar as 2 letras aqui no começo, segunda, terceira e quarta possibilidade. Então, você já tem aqui, ó, em termos de posição do AL, você tem 4 maneiras distintas. Então, isso aqui é o número de maneiras que você pode organizar esses fatores. Com relação aos algarismos, quantas possibilidades você tem para cada uma dessas caixinhas? Você tem 10 possibilidades. Esse 10 não é o número 10. Isso aqui pode ser 0,
pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, até chegar no 9. Então, o número que eu estou colocando aqui é o número de possibilidades. Eu tenho 10 possibilidades para cá, 10 para cá e 10 para cá. Por que são 10 para cada um? Não é 10, 9 e 8. Porque a questão não falou para mim assim, ó, não pode repetir. Se ela tivesse colocado que eu não posso repetir o algarismo, aí isso aqui seria 10, 9 e 8. Porque é como se você estivesse usando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando não pode repetir, cada vez que você usa um desses algarismos, independente de qual seja, você diminui a quantidade para o próximo. Quando pode repetir, você pode colocar a mesma quantidade. Então, aqui nós temos a mesma situação, a diferença é que aqui começa no primeiro, tá? No primeiro ponto, aqui no primeiro caractere. Aqui nós teríamos a mesma situação e aqui também. Para cada uma dessas situações, nós temos 1000 possibilidades. 1000 possibilidades para cada uma delas. E aí, quando eu somo as 4 possibilidades, ou eu multiplico 4 vezes 1000, eu encontro aqui a quantidade de senhas que eu posso criar. Então, essa questão aqui, esses dois aqui funcionam como um bloquinho só. Por mais que ele coloque 5 caracteres, quando você junta, ele vira um bloco. E aí, todas as vezes que você vai colocar aqui dentro da senha, nós não temos muitas possibilidades, só temos essa. Então, só tem uma, ou você soma aqui as 4, né? 4 vezes 1000, somando aqui daria os 4.000, ou multiplica por 4. Então, aqui, princípio fundamental da contagem multiplicativa, é o nome desse tema. Fechou? Vamos para a próxima. Questão 15, tá? Uma questão aqui também tranquila, tá? Que envolve aqui sistema do primeiro grau. Então, se está lá no edital lá, sistema de equações de primeiro grau, vai ser esse tema aqui, é dessa forma que a banca cobra. Então, vamos lá. Questão 15. Júlio é 16 anos mais velho. Quem é mais velho, nasceu antes ou depois? O cara que é mais velho? Ele nasce antes ou nasce depois, uma pessoa mais velha? Nasce antes. Nasce antes. Então, a idade de Júlio é maior do que a de Débora. Então, a idade de Júlio vai ser igual à idade de Débora mais 16. Ah, mas eu tenho que saber isso? Tem. Tem muita gente que tem dificuldade nisso aqui, ó. Mais novo e mais velho. Então, coloca lá que ele tem mais idade do que a Débora e que a idade dele é a soma da Débora com os 16 anos. A diferença entre o quádruplo, novamente a banca traz aí por extenso, né? Quádruplo. Diferença é subtração. Coloca o sinal da subtração e escreve a diferença entre quem? Quádruplo da idade de Júlio, 4 vezes a idade de Júlio, e o triplo da idade de Débora, 3 vezes D. É igual a 88. Tá? Então, as idades de Júlio e Débora são, respectivamente. Tá? Aqui, no caso, como é que a gente vai resolver o nosso sistema? Como aqui eu tenho a idade de Júlio em função da de Débora, eu posso substituir. Vai ficar 4 vezes D mais 16 menos 3D igual 88. Faz aqui a multiplicação distributiva, né? Multiplica o primeiro termo, vai dar 4D. Multiplica o segundo, 4 vezes 16 dá 64. E, ó, 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Com o 4 vai o 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Menos 3D igual a 88. 4D menos 3D dá D. 88 menos 64. Então, 88 menos 64, 24. Débora tem 24 anos. E aqui o Júlio vai ter 24 mais 16, 40. Aí você volta na leitura aqui no finalzinho e lê. Então, as idades de Júlio, 40, e Débora, 24. São respectivamente. Cuidado com isso aqui, porque
Tem banca que sacaneia mesmo, ela troca isso aqui, ela começa com Júlio e Débora, vai o enunciado completo falando Júlio, Débora, e no final pergunta Débora, Júlio. Então, cuidado com isso. Leitura, na hora de marcar alternativa, na hora de passar para gabarito, tem que estar firme, tá? Então, aqui, ó, 40 e 24. Letra C. O Júlio tem 40 e a Débora tem 24. Questão 16, tá? O algarismo da dezena do produto. Então, ele traz aqui apenas uma multiplicação. Essa questão aqui é uma questão que tem que estar ganha lá. Não pode perder de jeito nenhum. Ó. 34,3 vezes 13,9. Esquece um pouquinho a vírgula na multiplicação, faz o produto normal e depois a gente trabalha com a vírgula. Então, 9 vezes 3, 27, com 7 vai o 2. 9 vezes 4, 36, com 2, 38, foi o 3. 9 vezes 3, 27, com 3, 30. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Põe o 2 e vai o 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Uma vez 3, uma vez 4 e uma vez 3. Agora a gente soma aqui, ó. 7, 8 com 9, 17, com o 7 vai o 1. 1 com 2, 3, com 3, 6. 7, 4. Deu 476,77. Então, 476,77. Esses aqui, ó, tá? São os decimais. Não é o que ele está perguntando. Ele quer o algarismo das dezenas. Então, nós temos aqui, ó, unidade, tá? Aqui nós temos dezena. E aqui vai ser centena. Então, o algarismo das dezenas aqui é o 7. Alternativa correta é a letra E. Posicionamento numérico. Posicionamento numérico. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Isso também está sendo cobrado. Também está sendo cobrado nas provas da Fundatec. Questão 17. A questão 17 traz área, que é um conteúdo, tá? E traz plano cartesiano. Então, você vai ter que juntar essas duas coisas. Saber a área das figuras, principais figuras, né? Quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, círculo, isso aí, normal, tem que saber para a prova da Fundatec. E o plano cartesiano, que tem hora que a questão vem com função, com gráfico, e tem hora que você tem que construir o gráfico, que é o caso daqui. Então, ele me dá os pontos, me dá 3 pontos, né? Um triângulo. Eu vou lá no plano cartesiano, construo esse triângulo. Então, nós temos aqui, para analisar, a gente vai fazer assim, ó. Vai pegar aqui o primeiro valor, que é o valor de x, e observar qual é o maior número. O maior número aqui é o 5. Então, eu já sei que o meu gráfico vai até 5. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Já sei que o máximo é 5. E no y, o máximo é 6. Então, ó, tenho que contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo menos 6 aqui no eixo Y eu tenho que ter. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, aí vou marcar o ponto. 1, 2. 1 em X e 2 em Y. Então, esse aqui é o ponto. Aí eu vou chamar esse aqui de A. 5 e 2, tá? 5 e 2, tá aqui. Esse aqui é o ponto B. E o último ponto, 3, 6. Marquei o ponto, vou fechar aqui o triângulo. E agora a gente precisa calcular a área. A área de um triângulo, qualquer que seja o triângulo, vai ser base vezes altura dividido por 2. Quando é que eu uso essa fórmula? Quando eu tenho esses valores, são possíveis de você pegar da imagem. Tá? É essa fórmula aqui direto. Então, a base aqui desse triângulo é essa distância. E a altura vai ser esse pedacinho aqui. Então, vamos pegar esses dois valores, substituir na fórmula. A base vai de 1 até 5. De 1 até 5, nós temos 4 unidades. E a altura, que é esse pedacinho aqui, ó, vai do 2 até o 6. Nós temos também 4 unidades. Substitui na fórmula. 4 vezes 4 sobre 2. 16 dividido por 2, 8.
Então, a área dessa figura aqui tem 8. Ele não colocou aqui se é metro, se é centímetro, se é milímetro, não importa. Então, coloca só o 8 e procura aqui nas alternativas. Isso é a letra B. Tranquilo? Então, ó, plano cartesiano com áreas. 2 conteúdos juntos aí. Bem interessante a questão. E é uma questão que também é relativamente fácil. Questão 18, uma questão que também deveria ter sido anulada. Esse padrão aqui é um padrão que a banca está utilizando, já não é a primeira prova que ela usa, já é, acho que a segunda ou a terceira, só esse ano que ela já usou esse tipo de padrão. Você tem uma sequência numérica, e aí a primeira coisa que você observa numa sequência numérica é a questão dela ser crescente ou decrescente. O que garante isso? Os números estão aumentando? Ou a sequência é crescente? Tá. Esse crescimento, ele é um crescimento linear ou não linear? Note que aqui subiu 3, aqui subiu 5, 7, aqui foi 16, né? 16 com 17, 33, e aqui já subiu 32. Então, esse crescimento aqui, ó, ele não é sempre o mesmo. Então, a tua questão não tem um crescimento linear. Beleza, se ela não é linear e agora eu me desespero, o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui em cima a posição. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, aqui seria o sexto termo. E você vai usar as posições para compor a lógica. Então, quando uma questão ela não tem essa linearidade, está aumentando de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15, então você vai usar a posição. Principalmente se você tiver um aumento muito expressivo. Por exemplo, aqui o aumento é bem pequeno, é mais 3, mas aqui o aumento é mais 32. Então, isso garante para você que você vai ter aqui, normalmente, algo exponencial. Tá? Você vai ter um valor elevado a um certo número. Normalmente, esse número aqui do expoente é a posição. Então, olha só, se eu pego a primeira posição, tá? 2 elevado a primeira, eu tenho 2. Mas eu poderia ter aqui, ó, 1 à primeira, mais 1. 2 ao quadrado, mais 1. 3 ao quadrado, mais 1. 4 ao quadrado, mais 1, e assim seguir com os valores. E aí, a minha resposta, tá? A minha resposta seria, como ele pede aqui, ó, o 10º termo seria 10 ao quadrado, mais 1, 100 mais 1, 101. Tá, beleza, 101. Tá certo? Tem gabarito? Tem. Mas é uma questão que pode ser anulada. Por que ela pode ser anulada? Porque se a gente seguir aqui, ó, aqui vai dar certinho, 1 ao quadrado, desculpa, aqui é o quadrado. 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, ok. 2 ao quadrado dá 4, com mais 1, 5, ok. 3 ao quadrado, 9, com mais 1, 10. 4 ao quadrado, 16, com mais 1, 17, ok. Aqui seria 5 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 1. 5 ao quadrado é quanto? Onde é que está o erro da questão? 5 ao quadrado dá 25. Com mais 1, 26. O próximo termo seria 6 ao quadrado mais 1. 6 ao quadrado, 36. Com mais 1, 37. Então, na sequência, o que aconteceu? Esses termos aqui, ó, ele não colocou certinho. O correto aqui seria 2, 5, 10, 17. Aí depois nós teríamos aqui 26, seria 25 mais 1, 37. Depois teríamos 50. 50, que seria 7 ao quadrado, 49, com mais 1, 50. 8 ao quadrado, 64, com mais 1, 65. Tá? Depois nós teríamos 9 ao quadrado, 81 mais 1, 82, e 10 ao quadrado, 101. Daí, se a gente contar na sequência, nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Então, a questão ela ficou errada porque esses termos aqui, ó, esses termos aqui não estão corretos na minha sequência. Por mais que exista uma lógica por trás, essa questão ela é uma questão passível de anulação. Isso é importante,
E é uma questão que eu reforço que a banca está utilizando, esse mesmo argumento, de você elevar a posição ao quadrado e somar com algum valor, que pode ser 1, pode ser 2, mas essa seria a lógica aqui. Trabalhar com expoente e trabalhar com posição. Dentro do curso da gente aí, tem a parte de sequências lógicas, onde eu discuto sequência com número, sequência com letra, sequência com imagem, coloco lá quando a sequência é crescente, decrescente, quando você vai usar números, potências exatas, né, tipo 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, esses valores todos a gente discute no curso. Então, quem está no curso aí sabe que tem o acesso ao nosso curso, ao WhatsApp, pode mandar mensagem para o professor, pode assistir essas resoluções com comentário ao vivo, em tempo real. Questão 19 é uma questão sobre raciocínio lógico. A prova da Banca Fundatec, ela foca muito mais em matemática do que raciocínio lógico. Quando traz raciocínio lógico, traz num nível muito suave, nível muito tranquilo, então dá para fazer uma excelente prova. Aqui ele diz o seguinte: considere a proposição lógica dada por Antônio é profissional de tecnologia da informação ou de jornalismo. A negação desta proposição. Então, ele traz uma proposição que é do tipo de junção, né? Lembrando, ó, que nós temos lá o e, o ou, se então, eu, se, e somente se. São esses 5 tipos de conectivo. No caso aqui, a questão traz o conectivo do tipo de junção, que é o ou, e ele foca aqui na negação. Então, para fazer a negação do ou, aí vou representar aqui de forma simbólica, dado que eu tenho duas proposições, P ou Q. Então, a primeira aqui vai ser o P, vou colocar embaixo, aqui vai ser o ou, e aqui seria a segunda proposição. A negação, representada aqui pelo tio, vai ser a negação de ambas as proposições e a troca do ou pelo e. Então, aqui vai ficar não P ou não Q. Aliás, e não Q. Esse e não, em raciocínio lógico, pode ser substituído por não P nem Q. Então, pode ser que a banca utilize esse artifício de juntar o e não como o nem, tá? O e também pode ser chamado, tá? O e também pode ser chamado de mas. Pode ser chamado também de porém, mas o comum é você ter ou mais ou o nem, né? Que é quando você junta os dois. Aí aqui, como é que eu faço de forma prática? Eu vou procurar o verbo. Aqui, Antônio é profissional, eu já vou negar. Tá? Antônio não é profissional, ficou não P. Esse ou aqui, a gente tira ele, coloca um E, tá? E aqui a gente vai fazer a negação. Não é. Então, ó, Antônio não é profissional de tecnologia da informação e não é profissional também de jornalismo. Depois que você faz essa negação, você coloca o não nos dois, troca o ou pelo e, você vai agora fazer a leitura das alternativas. Antônio não é profissional de tecnologia da informação. Aqui ele só fez a primeira parte. Então, não é esse aqui. Antônio não é profissional de tecnologia da informação, mas é de jornalismo. Ele não é nem de um nem de outro. A negação nega os dois. Antônio é profissional de tecnologia da informação, mas não é de jornalismo. Aqui ele não fez a negação. A gente teria que colocar esse não aqui, ó, para negar essa primeira parte. Não fez, elimina também. Na letra D, nós temos Antônio não é profissional de tecnologia da informação, nem, que significa que não, e não é de jornalismo. Então, achei a alternativa correta. Na letra E, nós teríamos uma proposição simples. Não é profissional de jornalismo. Então, já foi também. Então, a alternativa correta, a letra D. O conteúdo aqui é negação de proposições compostas, negação do conectivo do tipo disjunção. Tá? Questão 19. E a questão 20, ela traz aqui o volume de uma figura
só tem volume, só tem questão de volume na prova se lá no edital tiver a parte de geometria espacial. Se não tiver geometria espacial, não tem volume, tá? Só tem até área. Mas vamos fazer aqui a nossa questão. O volume de um recipiente em forma de cilindro é de 1.000 ml, tá? 1.000 ml, ele me deu o volume. E a empresa fabricante estuda ampliar esse volume em 20%. Porcentagem é um conteúdo que vai aparecer na prova. Então, vai aparecer bastante porcentagem na prova. Para isso, a única alteração possível para chegar nesse novo volume é aumentando. Então, você tem um volume, a figura é um cilindro, é importante você saber a figura, porque cada figura tem um cálculo de volume. O comum é a gente ter aqui o volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura, tá? Formato do cilindro. Nós temos aqui a altura, temos a área da base, que é um círculo. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes r ao quadrado vezes h. Ele diz o seguinte, ó, que esse volume vai aumentar 20%. Então, se você tiver um volume inicial que eu chamo de V0, esse volume ele vai aumentar 20% e ele vai passar a ser, né, um volume final, que é 1,2 do volume inicial. Tá? 1,2 do volume inicial. 20%. Para a gente ter esse aumento, a gente vai olhando aqui as possibilidades. Tá? Ele coloca o seguinte, ó, 10% na altura e 10% no raio da base. Então, ele está fazendo o seguinte, nós temos aqui o raio inicial e a altura inicial, que eu vou chamar de R0. Na letra A, ele diz o seguinte, você vai aumentar 10% na altura e 10% no raio. Então, o raio vai passar a ser 1,1 do raio inicial e a altura vai passar a ser 1,1 da altura inicial. Na letra B, ele diz o seguinte, vai ser 20% da altura. Então, vai ser 1,2 de H0. Na letra C, ele coloca que vai ser 12% na altura e 8% no raio. Então, aí 8% no raio vai ficar 1,08. E na altura 12, aliás. É isso mesmo. 8% no raio e 12% no valor da altura. Na letra D, nós temos 20% no raio, então 1,2 vezes o R0. E na letra E, a altura em 30 e o raio diminuído em 10. Então, a altura, o raio vai ser 90%, 0,9, e a altura 1,30. Tá, aí por onde é que eu vou começar, né? Eu tenho que ter técnica para fazer as questões. Ele me deu aqui, ó, esse daqui mexe em duas coisas, esse aqui mexe em duas, esse daqui mexe em duas. E a B e a D, elas mexem em apenas uma variável. Então, comece pelas que mexem em menos variáveis. Você vai ter aqui o volume, que você vai calcular esse volume usando apenas a alteração. E você precisa chegar a essa continha aqui, ó. Tá? Esse volume inicial que eu estou colocando, esse V0, é essa fórmula. Essa fórmula é o teu volume inicial. Eu não mexi em nada. O teu volume inicial é exatamente a fórmula. Não usa o número aqui. Se você usar esse número aqui, você vai perder muito tempo, você vai fazer uma conta que vai perder muito tempo. Você vai vir aqui, vai pegar das alternativas, você vai pegar esse valor aqui da alternativa e vai substituir. Então, volume final vai ser π vezes r ao quadrado, não mudei nada, vezes quem? A altura, onde a altura aumentou 20%. E aí o meu volume final passou a ser 1,2 vezes π vezes r ao quadrado, vezes h inicial. Então, para esse caso aqui, o volume final foi 1,2 vezes o volume inicial. Já é a alternativa correta. Então, se você mexer nessas duas variáveis, colocando esses valores, você vai encontrar o valor do teu volume final. Tá? Essa questão aqui é uma questão que eu considero que é a questão difícil da prova. É uma questão que ela envolve porcentagem, ela envolve volume, ela envolve relação entre esses... envolve que você precisa saber da área.
pegou uma questão como essa no começo da lista, né? Você tem 10 questões para fazer. Passa no concurso quem acerta mais, não é quem acerta tudo. Então, procura acertar o máximo que você conseguir, tá? E nas questões difíceis, você deixa por último. Garanta pontos como esse aqui. Eu vou até voltar, ó. Uma questão como essa das notas tem que ganhar o ponto. Uma questão como essa aqui do produto tem que ganhar o ponto. Então, procura ganhar o máximo de ponto possível na prova e, com certeza, você vai ter aprovação. Procura fazer, tem que fazer a prova toda? É claro que tem, mas procure fazer sempre as questões que você tiver mais habilidade, mais aptidão, primeiro, e depois você faz o que você sentir mais dificuldade ou que exigir um nível maior de conhecimento. Por exemplo, uma questão como essa daqui, é uma questão que vale a pena até, né, eu aconselho que se você não tem habilidade em matemática, fazer até outras coisas na prova e depois voltar para ela. Deixa só ela lá, guardadinha lá, tranquila. Não é uma questão tão difícil, porque se ela for difícil para você, ela vai ser difícil para todo mundo. Não vai ser difícil só para você. Ela tem um grau de dificuldade que ela serve como régua para todo mundo. Mas se quiser fazer, esse é o procedimento. Beleza, Diego? É uma questão que eu faço mais rápido, mas se você ficou com dúvida, pode falar, tá? Ali nas outras questões, ali para mim foi bem tranquilo, né? A capacidade ali de entender foi bem boa. Só o problema foi a questão 20, né? Que é um pouco mais. Tem amplitude, bem dizer, nela, porque precisa ter um pouco mais de conhecimento para fazer aquela questão para conseguir chegar no resultado possível. Ele mexe com mais variáveis, com fórmula, com porcentagem. Então, é o que eu estou te falando, né? E para os demais alunos do nosso curso. Estuda tudo que realmente está caindo, mas sempre lembra do seguinte: peguei uma questão que está muito difícil na hora da prova, foca nas outras coisas, tá? Com certeza, essa é uma questão que tem um nível difícil para todo mundo. Então, ela não é capaz de, como é que eu posso dizer, te derrubar da prova, entendeu? Do teu concurso. Ela é um diferencial, mas ela não é um ponto-chave, porque quando a gente pega uma análise mesmo estatística de uma questão como essa, o índice de acerto é muito pequeno. O índice de acerto não é tão grande. Então, vale a pena você se sentir mais dificuldade por lá. Mas se não, se quiser trabalhar um pouco mais, a gente consegue trabalhar aqui na questão, tá? Você poderia fazer também, eu vou dar outro modo de fazer a questão, tá? Vou dar outro modo exclusivo, tá? Exclusivo. Então, vamos lá. Pega o volume do cilindro, a fórmula tem que saber, isso aqui não tem como eu mudar, tá? Fórmula tem que saber. E aí você considera o raio igual a 1, esquece isso aqui. E a altura igual a 1 também. Todo mundo aqui é 1, certo? Então, teu volume é π vezes 1 ao quadrado vezes 1. O volume aqui sobrou apenas π. Aí você vai pensar da seguinte forma, deixa ele aqui desta maneira. E agora você vai pegar esses valores. Eu vou pegar aqui a altura, 10%, e aqui a base, 10%. Então, o volume, linha, o segundo volume, usando aqui os aumentos, tá? Seria π, que não vai mudar, é uma constante, não vai mudar nunca, vezes o raio, que é 1,1 ao quadrado, vezes a altura, que é 1,1. Então, o volume linha seria π vezes 1,21 vezes 1,1. Vou fazer aqui do lado. Esse é bem tranquilo de fazer, porque é com 1, ó. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1, e a vírgula seria aqui, V', π vezes 1,331. Aí você está vendo esse pedacinho que aumentou? Está vendo isso aqui que aumentou do 1? Esse pedacinho que aumentou do 1, aumentou 0,331. Você multiplica por 100. Aumentou 33,1%. Dá 20? Não dá 20. Dá mais de 20. Então, não é essa. Aí eu vou fazer, isso aqui seria a letra A, tá? Isso aqui você encontra o aumento. Agora, na letra B.
Na letra B, você vai usar os mesmos valores, né? Que ele está me dando aqui, os valores da questão. Então, volume, linha, vai ser π vezes o raio, que não mudou. Se ele não mudou aqui na alternativa, eu vou usar o valor que eu criei. Ó. Eu criei esses dois valores já para a gente fazer facinho. Vezes a altura. A altura aumentou quanto? 20%. 1,2. Então, V' vai ser π vezes 1 vezes 1,2. V', π vezes 1,2. Quanto que aumentou aqui? 0,2 vezes 100, 20%. Beleza, Diogo? Agora eu consegui compreender, no caso. Ficou melhor? Agora ficou 10. Então, essa é a vantagem de ter o curso e ter o professor para tirar dúvida, meu amigo. É fazer dessa forma. Você viu? Ó? Tem outra forma de fazer, não só tem uma forma. Aquela primeira forma que eu apresentei é a forma que a gente chama de cálculo literal, que só usa a letra, não tem número. É pouco número, tem a letra lá representando a variável. Isso aqui eu tinha chamado de R0 e H0. Aqui eu te dei um número. Quando você jogou os números aqui, ó, aqui o resultado ficaria assim, ó, π vezes 1. Então, isso aqui, ó, é o teu 100%. Você precisa crescer isso aqui em 20. Então, precisava aumentar quanto aqui, ó? 0,2. Na hora que eu substituir os valores, eu consigo verificar. E se a gente fizer os outros, a gente vai ver que nenhum deles vai dar π vezes 1,2. Vai dar valores diferentes. Fechou? Só aí. Então, como combinado, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa gravação no curso, fica lá no final, na parte final, vou colocar a prova, vou colocar o gabarito e sucesso aí nos estudos. Teve dúvida, manda mensagem. Fechou? Só aí, brigadão aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Valeu, Francisco.